Muito boa noite, que alegria estar com vocês. Estamos aqui ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo, nos cantos e recantos aonde o boi berra, do norte a sul desse país, do Iapoque ao Chuí. Meus amados irmãozinhos, alunos, muito boa noite, saudações à vida, saudações a vocês, saudações às vossas famílias, saudações aos vossos amigos, vossos convidados. Para mim sempre é um prazer, uma grande honra e também um sentimento de grande responsabilidade eu estar me reportando de forma muito respeitosa a vocês aí dentro dos vossos lares, quem sabe em alguma sala, no quarto, no banheiro, dentro de um carro, um caminhão, não importa. Importante que você, não importa de que forma que você está recebendo essa mensagem, para que você possa recebê-la na sua mente e colocá-la no seu devido lugar, que é no seu coração. Muito bem, queridos. Vamos diretamente ao assunto, porque nós não podemos perder tempo. Não é estranho para nós, na novidade, dizer que o corpo humano, nós, você e eu, somos uma máquina, a máquina por excelência, não é? Com os nossos cerca de 100 trilhões, né? 100 trilhões de compostos, de unidades orgânicas, unidades celulares, não é? Com 86 bilhões delas dentro da nossa caixa craniana, que nós chamamos de neurônios, não é? Nós temos aí cerca de 100 milhões desses neurônios, outros 100 milhões de neurônios, além dos 86 bilhões que temos aqui na caixa craniana, nós temos na nossa medula 100 milhões de neurônios, que têm as suas funções particulares e provocarem efeitos de mensagem neuroquímica, mensagem de arco reflexo e também de cunho motor, de cunho também de sensibilidade e efeito mecânico, como, por exemplo, sentir calor, frio, dor e assim por diante. E dentro do nosso intestino, eu já dei aqui algumas aulas para vocês, talvez para você que está aqui pela primeira vez me conhecendo, você poderá ter a oportunidade de assistir, quem sabe em outro momento, uma aula maravilhosa sobre o segundo cérebro, que é o nosso intestino, composto por 500 milhões de unidades neurais, neurônios, enfim. Muito bem. Nós temos um problema sério. Como seres humanos, temos o privilégio, sim, de nós nascermos, passarmos 9 meses, pelo menos pela regra, né? Pelo normal, aliás, não é uma regra, mas é o normal, que a gente fique dentro do nosso casulo, do útero materno, de nossa mãe, por 9 meses, depois a gente vem à luz, vem à vida, né? A vida do lado de fora. Celulares por dentro. Existe um processo gigantesco, físico e mental, ocorrendo dentro de nós, né? Então, está ocorrendo uma verdadeira revolução orgânica que nós chamamos, numa linguagem científica, de anabolismo, né? A partir dos 35 anos, nós começamos, então, num outro efeito, numa cascata, uma queda livre, nós chamamos, então, de catabolismo. Começamos, não querendo forçar o termo, começamos a morrer. É exatamente isso. Começamos numa degeneração intracelular, né? De dentro para fora de nós mesmos. Portanto, o tempo não perdoa. O tempo não perdoa. Agora, a ciência moderna, ela tem principalmente nos últimos 30, 40 anos, e agora, mais ainda agora, nos últimos 10, 15 anos, promovido uma revolução na sua proposta de manter essa vida com a sua integralidade, né? Na sua forma de sobrevivência, de subsistência. E como é que a ciência tem feito isso? Em 14 de abril de 2014, 14 de abril de 2014, nós tivemos aí uma nova fronteira da ciência, chamada epigenética, né? É uma ciência que mostra a palavra epigenética, eu já expliquei aqui em outras lives, são dois radicais, né? Duas palavras em conjunto. Epi ou epi significa literalmente acima de, é aquilo que está superior, está acima de alguma coisa. E genética já está dizendo. Então, epigenética é uma ciência, uma nova ciência que mostra que ela é superior à própria genética, né? Ou seja, uma pessoa que tem a tendência de morrer de câncer porque a mãe teve um câncer do útero, do colo uterino, então, com a epigenética, essa filha ou essa neta pode mudar esse quadro trágico, né? Que a genética propôs, que a genética colocou como evidência
como algo inevitável. Então, através de escolhas, e são 8 caminhos, 8 itens ou pilares que a epigenética colocou para que os seres humanos, nós, pudéssemos seguir. Não é? Mas hoje não é sobre epigenética, eu apenas toquei nesse assunto porque a epigenética, ela trabalha sobre a questão de lutando contra o tempo. Né? E eu quero aqui mostrar para vocês, nessa frase, o tempo não perdoa. Olha que interessante. Bom, se eu estou dizendo, ou se eu já disse, que até os 35 nós estamos anabolizando, estamos promovendo vida vital, e a partir dos 35 nós estamos avançando para nosso declínio em termos orgânicos, e isso é um fator tempo, um fator de cronologia, né? Nós, pela epigenética, pelas nossas sábias escolhas, podemos retardar esse processo de envelhecimento, não é? E eu quero trazer para vocês aqui, em especial, não somente o envelhecimento estético, isso é, assimetria facial, né? Linhas de expressão, rugas, né? Pele efeito crepe, como alguns dizem, né? Aquela pele toda, retraída, né? Que se vê muito em pessoas com idade um pouco mais avançada, né? Como a gente pode evitar? Como a gente pode retardar esse processo? E o que a nova ciência descobriu? Que existe uma substância que está na mesa, principalmente na primeira refeição, na refeição da manhã, está na mesa da nossa vida. Eu hoje, agora à noite, eu vou confessar para vocês, eu não faço uso de refrigerante, quem me conhece sabe disso. E hoje eu quebrei essa regra, eu estava com tanta sede, eu não sei, foi um lápis da minha parte, eu acabei tomando um pouco mais que meio copo de refrigerante. Quando eu percebi, é uma coisa tão anormal, tão contrária aos meus princípios, que eu espera aí, o que eu fiz de errado? E aí eu percebi que eu havia tomado um pouco mais que meio copo de refrigerante. Isso vai contra os meus padrões de vida, o meu padrão de vida, vai contra os meus princípios. Nada de cunho moral, não. Fique tranquilo aí vocês. Se você faz uso de refrigerante, eu não estou aqui para contrariar, não estou aqui para julgar você, né? Mas o que tem em especial no envelhecimento? Que substância é essa? Você está aí visualizando o açúcar. O açúcar que vai se converter, na verdade, né, em açúcar, em glicose, enfim, que já é a própria glicose, não é? Quando essa glicose ela entra em contato, ela acaba atraindo, ela acaba promovendo, nós chamamos na bioquímica de glicação. Ó, glicação, a ação da glicose. Ela acaba grudando a glicose pelo açúcar, acaba se grudando na estrutura celular e promovendo ativando uma substância chamada metilglioxal. Metilglioxal. O que é isso? É uma substância altamente tóxica que promove a oxidação da célula, na parte externa da célula, que nós chamamos de membrana celular, e nessa glicação, nessa glicação seguida de uma oxidação, ocorre o envelhecimento dessa célula. Entende? Então, Sadi, em resumo, você está dizendo que o maior veneno hoje, o maior agressor, o maior inimigo que promove o meu envelhecimento antes da hora, a despeito da minha cronologia, que você já falou aí, a partir dos 35 anos, você disse que nós começamos a catabolizar, começamos uma queda livre de envelhecimento, sim. Então, esse processo, ele recebe um poder, um acelerador de ser mais rápido ainda com a ação do açúcar, é isso? Bingo, é isso. O açúcar é um acelerador, é uma turbina. Para quem dirige automóvel, quem tem motor com turbo, sabe o que estou falando. Então, o açúcar ele é o que acelera o processo do envelhecimento. E como isso acontece? Olha que coisa interessante. Nessa glicação, nessa ligação da glicose com a célula, a glicose ela acaba entrando em contato, o açúcar, uma vez dentro da corrente sanguínea, ela acaba entrando em contato com um aminoácido chamado lisina. Guardem esse nome. Depois você vai entender o que eu estou dizendo.
lisina. Lisina, tá? É um poderoso aminoácido que é um dos principais aminoácidos para confeccionar, para que o corpo fabrique colágeno, que é uma proteína que nos dá firmeza, nos dá rigidez, nos dá solidez, nos dá elasticidade, não somente na pele, mas em todos os órgãos. Útero, né? As genitálias, a firmeza dos seios, a firmeza peniana, um melhor processo de fluidez, não é? Vaginal, tem a ver com o globo ocular, tem a ver com a musculatura do coração principal, que chama-se miocárdio. Você entende? Então, o colágeno, ao contrário do que se pensava, do que se pensa ainda, ele não é apenas uma proteína do tipo 1, 2 e 3, apenas com a ligação de pele, de beleza, de estética. Não, não é isso. Ele é uma proteína que faz parte da elasticidade, da vida, sabe? Elástica, de flexibilidade de todos os órgãos. Tem a ver com a unha, com o cabelo, com a pele, que é o nosso maior órgão. E esse órgão, ele se alimenta. Sabia você que existe agora na nova fronteira da ciência, uma ciência que está falando o seguinte, que assim como nós temos bactérias dentro do nosso intestino, que nós chamamos de microbioma intestinal, agora estão estudando, estão contando, estão dissecando e classificando o microbioma da nossa pele. E olha que loucura! No passado, até agora, coisa de 5 anos atrás, fazia-se produtos ligados ao mundo da dermocosmética, a indústria da dermocosmética, fabricavam produtos antibactericida, antimicrobiano. E agora está se vendo que ao matar bactérias ruins, ao matar patógenos, micro-organismos que promovem doenças, por isso que o termo é patógeno, que dá origem a doenças, no meio deles também tem bactérias boas. Então, agora, a indústria dermocosmética está voltando um novo olhar para essa questão, continua fabricando, sim, estão continuando a fabricar essas substâncias, uso tópico, antibactericida, porém, sem afetar a boa bactéria, o bom agente que vai nos ajudar no processo de rejuvenescimento da pele. Olha que loucura isso. Olha como está mudando o conceito da dermatologia, da dermocosmética. E por isso, queridos, então, se eu estou dizendo que a lisina é um aminoácido, o que isso tem a ver com a minha pele? É que a lisina, por ser um dos principais aminoácidos, ela é atraída pela glicose, pelo açúcar. E o açúcar captura a lisina, neutraliza o efeito desse aminoácido, promovendo o metilglioxal, que acaba não tendo lisina, você passa o quê? A desconstruir, você para de fabricar o quê? O colágeno tipo 1, 2 e 3. Caramba, como assim? O que tem a ver? É que a lisina é um dos principais agentes da forma do colágeno, tanto tipo 1, 2 ou 3. Assim como a prolina, assim como outras, como a alanina, e que eu vou mostrar para vocês a lista aqui, entre vitaminas também. Então, queridos, veja, chegou o momento, se você, mulher, vaidosa ou não, mas que sabe que é importante, sim, para você estar de bem com você, de bem com a vida, para você, assim, ser bem vista, bem visto. E quando eu falo assim, beleza, olha, eu estou falando para os homens também, ó, os barbados aí, eu estou falando com você também. Já passou o tempo de pensar, não, essa coisa de pensar em beleza estética, aí, de creme, é coisa de marica. Então, eu sou marica. Só que é engraçado, eu sou marica, mas sou hétero. Eu gosto de mulher, da minha esposa. Tá certo? Mas eu me cuido. Eu tenho horário para dormir, eu sei as minhas caminhadas, eu sei o que eu como, eu escolho a minha comida, eu sei o que está no meu prato, o que está no meu copo. Eu cuido. Por quê? Porque eu sei que a nutrição, você vai ver agora, coisas fantásticas, tá? A nutrição, ela tem a ver
não somente de dentro para fora, mas de fora para dentro. Olha que interessante. Então, nessa corrida contra o tempo, a nova fronteira da ciência está tentando mexer, olha à direita de vocês aí, está tentando mexer na estrutura da vida, no DNA. E com isso, nessa proposta, nós temos então, dentro da linha Seitu, a nutrição. Como assim? Seitu é um creme. O que tem a ver o creme com nutrição? Tem a ver, pelo menos da Seitu, tem tudo a ver. E você irá comprovar isso. Olha só. Cada célula, cada órgão ou sistema necessita de nutrição de elevado teor. Tá, Sade, mas você está falando agora, já saiu da Seitu e está falando agora dos produtos da OmniLife, de uso dos suplementos? Também. Só que, veja, a pele é o maior órgão que nós temos no corpo. A pele, ela se alimenta, a pele respira, a pele se alimenta. Você sabia disso? A pele precisa de descanso, a pele precisa de cuidado, de carinho e de respeito. Por quê? Porque é um órgão. E se você analisar a responsabilidade que esse órgão tem de manter o seu corpo protegido contra a poluição, contra substâncias tóxicas, proteção contra o sol, proteção contra invasores patogênicos, proteção contra várias outras situações. A pele é a sua couraça, é o seu escudo, é a sua espada, é o seu capacete, a pele é a sua blindagem. Entende? A pele é o seu cartão de visita. A pele foi por causa dessa pele que você um dia está com o amor da sua vida ao seu lado. Por causa dessa pele que você um dia traiu alguém. É por causa dessa pele que quando você se olha no espelho, você se gosta ou não. De acordo com o que você vê nela. Do que você vê nesse espelho. Então, queridos, essa pele tem que ser cuidada assim. Ela tem que ser nutrida. Mas para aí, você continua falando de nutrição, do Seitu? Você está falando de nutrição, mas está indo no caminho do Seitu? Bingo! Olha só, olha que interessante. Então, como eu disse, em 14 de abril de 2014, surgiu então o quê? A epigenética. E aí surgiu o quê? O genoma da pele, o microbioma da pele, o estudo do maior órgão do corpo humano, da pele. E o que é que tem na pele? De que a pele é feita? De unidades celulares. De unidades. E dentro de cada célula você tem o quê? Essa estrutura maravilhosa chamada DNA. Que dentro desse DNA você tem o quê? Você tem cromossomos. E esses cromossomos que tem um desenho geométrico espacial em 3D. Nessa geometria espacial, ele tem o formato de um X. Tem 4 pontas, porque se é um X, tem 4 pontas. E olha que interessante. Nessas 4, em cada ponta, você tem o quê? Você tem anéis, e esses anéis são proteínas. Cada anel desse, através do tempo, vai sendo desgastado. À medida que vai se desgastando, ele perde ação e um outro anel entra no lugar daquele, até não restar nenhum anel mais. Então, cada anel é um período de vida que você perde. Cada anel que se desgasta é um período de vida que você perde naquela célula. Então, quanto mais troca de célula, o que acontece? A energia vital que dá a multiplicação celular, ela vai diminuindo. É como você encher um tanque. De acordo com a distância percorrida, você vai ter mais ou menos combustível. Você entende? Então, o combustível, o que determina esse mecanismo microscópico chamado unidade celular, cujo motor é o telômero. Esse telômero, assim chamado, essa proteína, a função dela é promover, é dar uma equalização de vida longa ou não. Isso vai depender do alimento que você dá para ele. Então, quando você coloca um cosmético ou um nutracêutico, seja um cosmético ou uma nutrição interna, isso é via líquido ou não,
você está alimentando, no final das contas, essa unidade chamada célula, que por sua vez tem o DNA, que por sua vez tem o telômero, que por sua vez é o motor e a força motriz vital da nossa vida. Você entende? Então, esse telômero, em forma de X, cada ponta das 4 tem uma função, a função de perpetuidade dessa vida. A sua longevidade, a sua vida longeva vai depender da alimentação que você vai dar via estômago ou via cutânea. Você entende? E olha à sua direita. Podemos pensar assim, não, a derme, a epiderme, a hipoderme, isso aí são 3 camadas normais, são tecido, é carne, é pele. Quanto engano que, ao pensar, é muito simplório, muito pobre pensar assim somente. Claro que tudo é isso, mas é muito mais complexo. Olha o mecanismo. Saboreiem, né? Admirem-se que um órgão parece tão simples, tão comum. Você toca aqui, não percebe nada. Só que por dentro, por debaixo, além dos seus olhos, além da ignorância, além do desconhecido, está o mistério. O mistério do quê? O mistério da vida plena, agindo, interagindo, vivendo ou sobrevivendo de acordo com as tuas escolhas. Isso é fantástico. E veja, cada célula, seja na derme, na epiderme, na hipoderme, nas 3 camadas, cada célula tem na sua estrutura o seu DNA, e neste tem o telômero. Então a vida, a longevidade, a beleza, o desenho simétrico, a harmonia facial, a elasticidade, a firmeza que você quer no seu rosto, na sua mama e no resto do corpo vai depender das tuas escolhas, naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você toca na sua pele. Você entendeu? Quando você coloca qualquer coisa na pele, lembre-se, pode ser alimento ou pode ser veneno, igual que você faz com a sua boca. É muito sério. E vocês que estão trabalhando, que vocês que estão prospectando, via catálogo, via contato pessoal, através da pré-aproximação, através do contato amistoso, através do quebra-gelo, através da apresentação do projeto, apresentar um gigantismo, uma complexidade chamada OmniLife, com toda a sua história de glória, de avanço, de high-tech, de ultra-tecnologia, proposta única, invejável, não copiável, não plagiada, nada igual, sui generis. Isto é OmniLife. É assim que eu a vejo. É por isso, desde quando eu descobri esse universo, eu passei a usar para a minha vida, eu olhei para aquilo, estudei, eu fui a fundo, eu fui cri-cri, eu desafiei autoridades. Eu fui assim, eu fiz uma imersão da pesquisa, e depois de fazer tudo isso, eu disse, eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha amada esposa, eu quero isso para meus filhos, eu quero isso para o meu genro, para minha nora, para os meus netos, para os meus irmãos, para minha mãe, para os meus amigos. Eu quero isso para você que está me ouvindo. E é por isso que as pessoas dizem, como é que o senhor pode guardar tantas informações? É porque eu sou apaixonado pela vida. Não sou melhor do que ninguém que está me ouvindo, me assistindo. O que eu estou dizendo, a convicção que eu tenho, você pode ter também. O conhecimento que eu tenho, você pode ter também. Faça o que eu fiz. A informação hoje, dentro das redes sociais, dentro do Google, você pode pode pesquisar coisas muito boas, sérias, de fundamentação. Basta você querer, sem gastar nada com isso. É uma escolha. Eu vou pesquisar, eu vou me aprimorar, eu me vejo como profissional, eu reconheço que estou numa empresa magnífica, ela é única, ela não tem comparação, e eu posso fazer o meu futuro com ela, eu posso dar um brilho nos olhos da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, eu posso fazer isso? Sim, eu posso. Então faça. E se prepare para isso. Olha, o poder que as vitaminas têm sobre a pele. Várias pessoas me perguntaram, professor, quais são as vitaminas que ajudam na harmonia, na recuperação, na reestruturação da minha pele, da pele humana? Aí estão. A B2, B3, B5, a vitamina C, a D e a E. Depois você pode printar aí e colocar isso no seu caderninho. Agora veja, é interessante que dentro
da cosmética da Unilife, da linha Seitu, nós temos aí o poderoso ácido hialurônico. O que ele é? Ele é um açúcar. Ué, mas você não falou que esse açúcar faz mal? Não, mas esse é açúcar do bem. Esse é um açúcar que o nosso corpo fabrica. Né? Esse açúcar, a ideia dele, ele é um açúcar, uma molécula umectante. O que é umectante? Você já viu uma esponja? Claro que sim. Qual é a função da esponja? Não é reter água? Então, toda molécula, toda substância, todo substrato que tem a configuração de umectante é aquilo que atrai, que enche de água. E vou falar uma coisa para vocês. O colágeno, ele tem o ácido hialurônico, é um açúcar tão poderoso, tão umectante, que quando ele começa a absorver água, ele aumenta mais de 1000 vezes o seu tamanho geométrico. Ele aumenta mais de 1000 vezes o tamanho. Então, quanto mais água de ótima qualidade, de excelente pH, quanto mais água você der, quanto mais você hidratar a sua pele, maior longevidade, maior durabilidade você vai ter no ácido hialurônico. O que ele tem a ver com o colágeno? Ele é a base do colágeno. Ele é o que constrói, que cobre espaços entre células. Você entende? A função dele é maravilhosa. Então, você precisa ter ele está dentro de nós. Mas a partir dos 25 anos, 10 anos antes do nosso catabolismo, nós já começamos a perder a fabricação do ácido hialurônico. E por isso é importante você fazer a reposição, seja de forma nutracêutica, seja em forma do cosmético, que é o caso da Seitu. Entende? E olha, só que o ácido hialurônico, ele tem assim, pesos moleculares diferentes. Ele tem um alto peso, o médio peso e o baixo peso molecular. E a Seitu conseguiu, através de equipamento apropriado, ela conseguiu usar um meio que nós chamamos de micronização. O que é isso? É um processo, a máquina, em ar comprimido, aonde a molécula, vamos pegar aqui do ácido hialurônico, o ácido, vou chamar de AH, tá? A de A, hialurônico de, como H aqui, tá? Então, ela pega o AH, o ácido hialurônico, joga por dentro com pressão cilíndrica, com pressão de ar, e faz com que ela saia em tamanho menor. E passa a repetir mais e mais e mais vezes, a ponto que o peso molecular desse ácido chega, que nós chamamos de baixo peso, baixíssimo peso molecular. Sadi, explica isso uma linguagem mais para criança. Ok. Tem um cientista, ele já faleceu. Ele é chamado de Dalton. Quando você pesa alguma coisa, alguma matéria, né? Um pedaço de carne, algo que você está vendo, você dá o nome daquele peso de quilograma. Olha, eu tenho 1 quilograma de carne, eu tenho 1 quilograma de arroz, de feijão, quilograma. Na linguagem do peso da massa microscópica, Dalton deu o nome para ele, para ela, para essa medida. Então chama-se quilodalton, entendeu? O nome é Dalton. Qual é o tamanho de uma molécula? Qual é o peso máximo que uma molécula pode ter para poder entrar dentro da membrana celular, poder caber dentro de uma célula? No máximo, 100 mil Daltons. Lá no intestino, tá? Lá no intestino. O ácido hialurônico, sabe qual é o tamanho dele? Dessa forma que a Unilife fez, a Seitu fez pela sua tecnologia, ela passou para 1000 Daltons. Ela passou para 1000 Daltons. Por isso que é de peso, de baixo peso, baixíssimo peso molecular. E o que isso muda? Muda porque, em vez daquele creme que tem um ácido hialurônico com moléculas maiores, elas ficam na superfície da pele, não penetram, ficam só na derme, na primeira camada. Vocês entendem? Ela não desce, ela não entra, só tapa os buraquinhos, né? Que são os poros, mas não passa no universo intracelular, não entra na célula e não vai nutrir. E por não entrar, ela logo sai da pele. E você tem que colocar mais, e mais, e mais. E por baixo a pele começa a ficar ressecada, por quê? Porque não está recebendo o quê? A nutrição adequada. Então, quando você joga o ácido hialurônico
com peso molecular baixo, ele consegue entrar nas 3 camadas, numa profundidade tamanha, e com isso, como ele é uma molécula umectante, que eu já falei, o que vai acontecer? Ele vai promover o quê? Ele vai absorver água, a água que você ingere, vai absorver na primeira camada, na segunda camada de pele e na terceira camada, abastecendo todos os três andares. Vocês entendem isso? Então, com isso, ao ocorrer isso, você vai ter o quê? Uma contenção, uma retenção de líquido nutrido muito mais tempo, a ponto de chegar até em 24 horas. Entende? Então, outro detalhe importante que eu quero frisar aqui, eu vou pular aqui, porque isso aqui eu já falei outras vezes aqui, nós temos aí o tipo 1. O tipo 1 é para a elasticidade da pele, unhas e cabelos. O tipo 2 é para os olhos, cartilagem, discos intervertebrais. E o 3 é a pele, o útero, vasos arteriais e intestinos, tá? Então, esses são os 3 tipos de colágenos que nós temos, tá? Agora vem aqui, olha aqui. Lembra quando eu falei da lisina? Ela é a última do lado esquerdo de vocês. Aí está a fórmula do colágeno. Aí está a fórmula do colágeno. O que você precisa? Você precisa de vitamina C, de ferro, de cobre, de selênio, de zinco, de alanina. Essa alanina é um aminoácido. A glicina também, a lisina também. O silício é um mineral. O cálcio é um mineral. Magnésio também. Aí tem a vitamina D3, a K2, a prolina, a cisteína. E mais aquelas vitaminas que eu já falei, que são aquelas que nós chamamos de cofatores, que vão contribuir no processo. Então, veja, alguns perguntam assim, tá, Sati, mas em vez de gastar com creme, embora que a Cetu tenha um creme maravilhoso, tudo, né? Para uso noturno, uso diurno, enfim, né? Ter lá o esfoliante e tal. Não seria interessante a gente usar aí também, então, comprar colágeno? O que você acha? Você olha, o colágeno é uma proteína que você faz no laboratório, nesse caso aqui, né? Quando você compra. E como é proteína, quando ele chega no estômago, o ácido hidroclorídrico, ele vai o quê? Ele vai quebrar. Ele vai quebrar esse colágeno. Ele vai desconstruir essa proteína. E quando isso tudo isso vai cair na corrente sanguínea, ele vai fabricar, então, o colágeno. Então, veja, por que comprar colágeno pronto, se você pode, então, abastecer o seu corpo com essa substância e deixar o próprio corpo ser o seu próprio laboratório? O que você acha? É o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Você lembra na minha última live, quando eu falei sobre como eu estava em 2015 e como eu estou agora? E alguns teimaram comigo, não, você fez cirurgia. Não fiz nada. Eu não coloquei. Não, você colocou botox, não coloquei. Não, então você injetou o ácido hialurônico. Não injetei nada. O que você fez? Essa minha mudança, essa cirurgia, entre aspas, foi a OmniLife que fez. Foi as minhas escolhas. Eu falei para vocês, quando eu descobri a OmniLife, eu disse, eu quero isso para mim, para minha família, para meus amigos. E eu sou testemunha do que a OmniLife fez para mim, na minha aparência, da minha face, a simetria, da forma que eu estava, eu parecia mais meu pai do que eu mesmo. Né? Então, veja, eu descobri que essa é a forma do colágeno, tá? E eu disse, não, eu quero isso para mim, e comecei a usar. E o meu corpo foi dando o quê? Muito obrigado. Eu fui me regenerando. Vocês entendem? Então, queridos, veja, olha esse último aqui, esse último aminoácido, a lisina, é ele que se liga com o açúcar que você toma no café, no suco, no refrigerante. E quando você faz isso, você vai isolar, você vai neutralizar o efeito desse aminoácido. E o que vai acontecer? Veja só, em termos de colágeno tipo 1, 2 e 3, se faltar a lisina, porque o açúcar neutralizou o seu efeito, você perde todo o resto. Claro que os outros vão ser usados para outras finalidades, mas o tipo, para você fabricar colágeno, o assunto aqui é colágeno. Para você fabricar o colágeno, você precisa evitar o açúcar. Vocês entenderam isso? Você precisa. E evitando o açúcar, você tem colágeno e você tem o quê? Uma pele revigorada. Certo? Agora, sabe, mas o ácido hialurônico, a função dele é só para ocupar espaço? Não, ele também é um estimulante. Se você fizer a sua alimentação correta, usar esse processo, por que você acha que os nossos produtos da Aceitu não tem apenas
sabe, o creme em si, como qualquer outra. Por que tem vitaminas? Por que tem lá vitamina A, por exemplo? Por quê? A vitamina E, por quê? Porque eu já falei e vou repetir, a ideia que a Seitu tem, a ideia construída, o conceito, a política da OmniLife via Seitu, é fazer com que essa nutrição da pele seja o início de uma nutrição intracelular que vai abranger todos os órgãos, não somente a pele. A pele é apenas um canal que vai ser beneficiado, ela vai sofrer o processo de regeneração, ela vai voltar no tempo. Eu não preciso nem. Eu sou testemunha disso. Eu voltei no tempo pelo menos 15 anos. Eu voltei no tempo pelo menos 15 anos. O Olival, que me conhece, sabe disso. Eu era um velho. Eu era novo só na cabeça. Mas aqui, bom, vocês viram a foto. Eu vou mostrar de novo hoje para aqueles que não viram e não sabem nem o que eu estou falando, né? Talvez tenha alguns novos aí, Olival, né? Então eu vou mostrar. Vou mostrar aí, depois no final. Como eu era, você dizia, não, essa pessoa não era você. Era sim, porque eu estava lá. Entenderam? A brincadeira, piada de boba, né? Tá bom. Vamos lá, então. Então, queridos, olha, a micronização, ó, com a micronização de minérios, as partículas se chocam em uma velocidade que pode chegar até 500 metros por segundo. É isso que a OmniLife faz com os produtos da Seitu, através desse processo de micronização com ar comprimido. Elas ficam, as moléculas, né? No caso aqui, as vitaminas, o ácido hialurônico, enfim, elas ficam menores cada vez que esse procedimento é realizado e pode alcançar escalas, olha aqui, micrométricas e submicrométricas. Isso significa que não se consegue chegar nem com microscópio, o que amplia consideravelmente seu campo de aplicação. Então, você pode dizer assim, poxa, a minha pele é tão seca, eu bebo água, eu bebo sucos, enfim, mas a pele é seca. Bom, então significa que você está precisando, você está com uma perda muito grande de ácido hialurônico. E você precisa analisar, mesmo bebendo água, mesmo bebendo sucos naturais, você tem que ver a quantidade de açúcar que você tem que diminuir na sua vida, de preferência cortar totalmente. Então, veja, o que a Seitu faz? Ela promove uma nutrição de fora para dentro. Cada célula, cada tecido, cada órgão, todos os sistemas, com uma interdependência, uma harmonia simétrica, uma simbiose. E nessa simbiose, nessa harmonia, né, nessa sinergia, ocorre a nutrição de fora para dentro. E esse é o objetivo. A OmniLife não pensa apenas na beleza, mas pensa também na questão da saúde plena, saúde vital, saúde que está por detrás, está no fundo. Ela promove pela sua linha Seitu uma imersão lá no coração, através da pele, lá no fígado, lá no intestino, lá no ovário, lá nas glândulas mamárias. O objetivo da Seitu é fazer com que a pele seja como se fosse uma segunda forma do corpo se alimentar. Esse é o objetivo. Por isso que todos os seus produtos são delicadamente, criteriosamente analisados, calculados, de forma muito com respeito, para que quando chega em você, seja em via oral, seja via uso tópico, você tenha o que tem de melhor no planeta. E uma coisa interessante que eu preciso frisar aqui, até falei para o professor Lauri Rosa, que dois grandes diferenciais, outros grandes diferenciais que a Seitu tem, que a OmniLife tem como todos os seus produtos, sua linha, é que ela não permite ter transgenia na sua matéria-prima. Todos os produtos, mesmo de ordem nutracêutica, como de ordem cosmética, nutricosmética, não permite que a sua matéria-prima tenha agentes contaminantes, não tem nada a ver com agrotóxico, não tem herbicida, germicida, são todos plantados, todos cultivados. A matéria-prima vem, por excelência, de um plantio coordenado, supervisionado pela própria empresa. Ela não abre mão disso, ela não negocia, ela não faz barganha com qualidade. E aí nós temos outro ponto importante, que nós já falamos aqui, não nessa palavra, mas, por exemplo, a tecnologia PureSoft. Essa tecnologia hoje
tem um agente aí, tem várias fontes que você pode tirar esse bioativo, né? Através dessa tecnologia Polisoft, desculpe. A moringa hoje, a moringa está vindo com força total para trazer essa permeabilidade da nossa pele, né? E aí nós temos a tecnologia presente no nosso creme, nos nossos cremes hidratantes, tanto facial, noturno, diurno, né? Enfim, e com o FPS, o fator solar, né? O fator de proteção solar aqui de 20. É importante. Por que ela não coloca 50? Porque ela entende, a Unilife entende que nós precisamos do sol para que faça a sua ação, principalmente na sintetização da vitamina D3, que tanto dela carecemos. Então, colocando o fator, um FPS, fator de proteção solar 20, é o suficiente para proteger contra um efeito de um possível melanoma futuro e também permitindo que passe o suficiente para ativar, né, as baterias da formulação da D3, vitamina D3. E, claro, não podemos esquecer, finalizando esse encontro, não podemos finalizar sem falar do nosso querido Dr. Linus Carl Pauling, como é chamado, né? Porque esse homem percebeu, ele ganhou os seus prêmios no passado, é o pai da tabela periódica, você sabe disso, o autor da teoria do pH, ele sempre defendeu, dizendo, olha, não existe doença, a doença é aquilo que você... A doença pior de todas, se tiver uma doença que possa catalogar como doença, eu chamo de ignorância. É ignorância porque nós não sabemos quem somos, E é por isso ele diz que eu recomendo que vocês analisem o estado, sabe, o estado ácido dos seus fluidos corpóreos. Analise a água que você bebe, analise os sucos que você ingere, analise o alimento que você coloca no corpo. Por quê? Porque o corpo precisa, as células, elas são marinheiras, são navegadoras, elas precisam navegar como microbarcos num grande oceano, já que 75% do nosso corpo é água, nós somos o oceano, e essas células são agentes que navegam, que nadam por esse oceano. E se você colocar acidez no oceano, você vai matar os peixes, todo animal, toda a vida que está ali. E se essa vida chama-se célula, você vai matá-la também, ela vai oxidar, ela vai adoecer e vai morrer, não é? Então, e aí nós temos o que nós já falamos aí, e com isso, queridos, nós temos aí o resultado do que eu estava dizendo. Para quem não sabia, esse era eu em 2015. E esse sou eu em 2022. São 7 anos. E o resultado que eu vejo na minha vida é simplesmente mágico, simplesmente miraculoso. Tá? E eu começo agora, além de usar os nutracêuticos da Omnilife, eu começo agora a usar hoje, usei novamente, usar agora a tecnologia da Seitu na minha pele. Eu sei que a minha pele precisa ter uma permeabilidade suficiente, ela precisa ter uma carga de líquida muito mais do que tenho oferecido a ela. Então, eu decidi compartilhar com a minha esposa. Eu comprei um kit completo para ela, comprei para mim, nós estamos usando aquilo que é para... Você pode dizer assim, isso é coisa para... é uma linha para mulherada. Eu estou usando, queridos. Não tem problema nenhum, estou usando. Isso é coisa para homem, entendeu? Eu quero que a minha esposa olhe para mim, não como um velho, quando ela olha para mim com misericórdia, em 2015. Eu percebo que ela olha para mim hoje com um outro olhar. E você que é homem sabe o que eu estou falando. Isso é maravilhoso. Você sabe que você chega em casa assim, a mulher assim, te desejar? Não é? E voltar a chamar aquelas palavras, aquelas frases de carinho, né? Não que ela deixasse me amar, mas, poxa vida, meu. Né? Eu não podia estar com uma cara dessa com a idade que eu tinha. Então, hoje sim, hoje eu estou com a cara que eu mereço ter. Tá? E eu não quero isso só para mim, queridos, eu quero isso para você também, para sua família. Tá certo?
Eu procurei ser o mais objetivo possível nessa live. Eu não quero ser uma coisa cansativa, porque eu sempre entendi que para um bom entendido, meia palavra basta. Vem cá, Lorival. Para um bom entendido, meia palavra basta, e que não é preciso muitas palavras para dizer a verdade. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Tá? Eu espero que você, na próxima live, nós vamos entrar num assunto bem mais profundo, com termos mais científicos. Vai ser uma live um pouco mais longa, mas que você com certeza irá aprender para promover a sua vida. Muito obrigado, boa noite, Lorival, é com você. Eu vou... Não, pode guardar aqui, pode guardar aqui. Gente, Quem quiser fazer uma pergunta, desculpa, é que foi liberado agora. Vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta. Porque senão ele está dando interferência. Eu estou ouvindo aqui, porque ele está tendo barulho. Pode falar. Ok. Meus queridos, alguém tem alguma pergunta? Esse é o momento. Não, eu acho que o teu caso não tem. Não fale da Isabela. Tem muita gente muita gente conversando, isso é muito bom. Tá muito barulho. É muito barulho. Lógico, né? Com respeito. não dê gênero. Viu? Pode apontar. Não entendi, não. Estão conversando. Mulher qualquer, velho. Mineiro, credo. Campanha. Foda. A diferença é muita. Eu Fizer na minha não quero mais baixo. Eu acho. A lanche está esperando. Eu acho que ninguém tem pergunta para fazer, Lorival. Está todo mundo conversando no hall de casa. Ok, mas isso é bom. Isso é bom. Pode deixar. Pessoal, deixa eu falar. Vai explicar uma bobagem no que eu acho. Ok? O meu está ligado? Ok, meus queridos. Já se percebeu que isso é bom. Não tem pergunta, significa que a pessoa entendeu a mensagem. Né? Então, direto ao ponto. Amanhã, se vocês precisarem resolver alguma situação, ter alguma dúvida, vocês podem colocar no grupo. Né? Você pode colocar no grupo. Pode falar. Ok, gente, assim, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, participando. Eu acompanhei no chat pessoas pedindo se dava para voltar à tela, que queriam copiar, tudo isso eu vi, viu, Euseni? Eu observei tudo, só que não tinha como voltar. Eu vi pessoas elogiando, que estavam gostando muito, obrigado por isso. Talvez alguma dificuldade agora no abrir, que não saiu as perguntas, mas se você tem alguma pergunta, pode passar ela nos grupos que a gente vai estar ajudando vocês. É algo novo para vocês, para mim, só não para o Sadi. Mas vamos aumentar o nosso conhecimento. Eu quero agradecer do fundo do coração, meu nobre Sadi. Obrigadão de coração mesmo. Eu quero agradecer a você que está aí na sala e continue acreditando. Essa empresa vai mudar o teu futuro. Queridos, que o Papai do Céu abençoe
a sua vida, a vida da sua família, e que essa semana traga as benécias merecidas do céu. Não se esqueça, Deus fará a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte, porque vocês são parceiros, tá bom? Deus abençoe, muita luz. Muito obrigado.